Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Deus não vive sozinho, isolado de suas criaturas humanas. Ao contrário, ele empenha-se para formar um só povo ao seu redor. Assim, que através do Evangelho de hoje, possamos celebrar aquele que nos liberta, nos guarda e dá a sua vida por cada um de nós. E o Evangelho deste sábado, dia 4 de abril, é o Evangelho de João, o capítulo 11, versículo do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus, caminho, verdade e vida, é condenado à morte antes do seu próprio julgamento. Os sumos sacerdotes e os fariseus não conheceram Jesus, não souberam perceber o tempo em que foram visitados e não descobriram os sinais mais profundos da sua história na humanidade. Quem conhece Jesus, o Deus da vida, constrói a vida, mas quem não o conhece, mata. E evangelizar significa também apresentar Jesus como o Deus da vida, presente no meio de nós, a fim de que, ao reconhecermos essa presença, as pessoas entendam que ser cristão significa ser compromissado com a vida e ser capaz de transformar essa sociedade de morte. Por isso, é muito importante que as nossas palavras, que as nossas ações não sejam impedimentos para a evangelização, uma vez que nós também recebemos de Cristo a responsabilidade de reunir os filhos de Deus dispersos. Assim, queridos, é importante destacar e recordar que a mensagem central de todo o Evangelho de São João é que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas que tenha a vida eterna.
E a presença de Jesus como luz do mundo divide inevitavelmente os seres humanos entre os que decidem pela luz e por isso ficam do lado da vida e os que decidem pelas trevas, ficando do lado da morte. Assim os fariseus e os escribas, os sacerdotes, não descansaram enquanto não conseguiram um jeito de anular a pessoa de Jesus Cristo. Preocupados com a sua fama, com a multiplicação dos milagres, estavam sem saber o que fazer. E foram muitos os enfrentamentos entre eles e Jesus, onde questionavam a pessoa de Cristo, até que finalmente os pontífices, os fariseus, convocaram um conselho e desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida, decidiram matar Jesus. E resolveram matá-lo porque ele fazia o bem. Curava, ressuscitava pessoas, aconselhava a seguir o caminho reto e não se preocupar com o dia de amanhã, e não ter medo, mas crer nele e no Pai. E o que mais indignou aqueles pontífices, aqueles sumos sacerdotes, os fariseus, foi que o Senhor disse que era o Filho de Deus. Para os judeus, isso foi blasfêmia, mas na verdade eles queriam apagar o concorrente. Então, o conselho foi um pré-julgamento de Jesus, onde o Filho de Deus foi então condenado. Por isso também é importante que não tenhamos as mesmas atitudes que aqueles fariseus tiveram com Jesus, pois muitas vezes nós mesmos condenamos os nossos concorrentes, arrumamos um jeito de diminuir as suas qualidades, seja no trabalho, seja na nossa vida no dia a dia, seja nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nos nossos templos, por ciúmes daquelas pessoas que consideramos mais capazes que nós. E o Evangelho continua nos ensinando que Jesus era consciente de que um feito, ainda que não desejado do seu trabalho, fosse ser causa de divisão entre o partidário do imobilismo e os que lutavam por um mundo novo. Por isso, inflamou a ira dos funcionários do templo e de todos os que se consideravam donos da verdade. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aproximando-nos da festa da Páscoa. Então vamos ao encontro do Senhor da nova e eterna aliança. E a Quaresma é a ocasião oportuna para reforçarmos nossa decisão pela luz, que é Cristo. E também ajudarmos os que estão nas trevas a optar pela luz e abandonar a morte. Que esta Quaresma, tempo favorável da graça de Deus, nos dê as forças necessárias para renovar nossos corações, e que assim possamos viver a Páscoa do Senhor que deseja devolver-nos a alegria de viver. Precisamos tomar também muito cuidado para não fazer como aqueles líderes judaicos. Ter mais cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e lembrar acima de tudo o que disse o ressuscitado. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Amém? Muito obrigado pela companhia. Deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos e familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um excelente dia.